Boa noite a todos, boa noite, Nazil. Vamos então preparar o nosso coração, preparar as nossas mentes, nos acalmar, buscar a tranquilidade íntima. E a partir desse momento, fazer a nossa oração, nossa prece, para que a gente possa entrar em sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, com os espíritos amigos que participam conosco deste Evangelho. Que a lição da noite nos fortaleça ainda mais, aumente o nosso ânimo, a nossa esperança, fortaleça a nossa fé, aumente a nossa disposição de trabalhar. Que nós possamos, ao nos inteirar da lição, buscar aquilo que nos toca, para que a gente possa, como colaborador de Jesus, nosso divino amigo, a transformação desse mundo, transformar primeiramente a nós mesmos. Então, que cada lição seja motivo de aprimoramento moral, para que possamos ser colaboradores do nosso divino amigo na construção do reino de Deus. E desejamos assim que o nosso amigo Nazil seja feliz na exposição da noite, que nós possamos refletir bastante a respeito dos ensinamentos do nosso mestre. E que assim seja. Com a palavra, então, o nosso amigo Nazil. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite. Desejo que, efetivamente, o nosso estudo seja eficaz. Se há uma das lições daquelas que compõem o livro Vinha de Luz que me deixa muito, mas muito pensativo, é justamente esta de número 76. E o desafio, para mim, começa justamente no título, na propaganda eficaz. Porque se percebe de uma maneira assim muito clara a existência de uma confusão entre ser eficiente e ser eficaz. Até onde consigo acompanhar os dois raciocínios da eficiência e da eficácia, constato que há, inclusive do ponto de vista da divulgação, uma grande preocupação com a eficiência. Buscamos executar tarefas com qualidade, com competência, e até mesmo, como desafiam hoje os manuais de administração, com excelência, evitando o mínimo de erros. E assim, até mesmo do ponto de vista da prática em casas espíritas, percebo muita gente preocupada com a eficiência. Mas é a isto que nos convida a mensagem de hoje? A resposta é exatamente não. Não é a isto. O que ela destaca é justamente a eficácia, que vem a ser não a maneira como você cumpre a tarefa, mas de que maneira você atinge o objetivo proposto. A eficácia está ligada ao resultado. Ao resultado. E aí volta o título a nos falar sobre propaganda eficaz. Isto quer dizer fazer prosélitos, fazer seguidores, divulgar aquilo que eu faço, trabalhar para ter pessoas me seguindo. E o texto se reporta ao capítulo de número 3 do Evangelho atribuído a João, no seu versículo de número 30. O Evangelho atribuído a João é um texto dos mais complexos e difíceis de aceitação em relação
a autoria, a datação, etc. Todas as vezes que nós conversamos aqui mensalmente, eu sempre busco pontuar algum detalhe para que a gente possa se situar. Faço isso em relação às cartas, já fiz isso em relação a outros textos que promanam de outros evangelhos atribuídos também a A, B ou C, pouco importa. O fato é que os estudos que estão disponíveis a todos nós colocam essa questão da autoria, da datação, em xeque sempre. E por quê? Porque o que se busca é tentar encontrar a veracidade. Foi a ausência de se permitir essa busca que levou, e não a conclusão não é minha, a conclusão é de quem efetivamente detém muito mais gabarito do que eu ouso eventualmente pensar em ter, não é ter, é pensar em ter, sempre se postula dizendo há uma dificuldade em se encontrar fontes. E nós, os espíritas, que fomos brindados com uma fonte escrita, trabalhada, estudada e reanalisada até hoje. Olha aí os projetos como Allan Kardec Online, da Universidade Federal de Juiz de Fora, o projeto envolvendo as cartas que estão em depósito da ACEAL, da ACEAL não, das Casas André Luiz, da FEAL, perdão. A ACEAL é nossa parceira aqui, da Fundação Casas André Luiz, que se constituíam num acervo guardado por Canuto de Abreu, o próprio reexame e as polêmicas sobre os textos de livros como a Gênese, o Céu e o Inferno, numa informação escrita. Imaginemos uma informação oral, escrita mais tarde, muito mais tarde. Então é importante que nós nos situemos, que nós entendamos. Emmanuel, quando comenta o Evangelho de João, é bastante econômico nesse ponto de vista de abordagem, exatamente porque sabe a polêmica que diz respeito a essa escola, que teria escrito um texto muito mais teológico, isto é, para fazer seguidores, do que um texto hábil a retratar o que eventualmente Jesus teria dito. Os discursos em João são discursos extensos, detalhados, detalhistas, diferentemente dos discursos, por exemplo, que nós encontramos em Marcos, objetivos, diretos, ou em Mateus, sob a forma de histórias, parábolas, facilitando a compreensão. Mas ele pega um pequeno trecho que está ali em João, e que, quando é comentado por ele num outro momento, é feito mais considerando o 29 e não o 30, em que João Batista se expressa de uma forma em que a eficácia aparece. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Até que ponto as nossas ações são voltadas para o cumprimento desse desafio? Quem deve crescer em relevância é Jesus, mas não no sentido de ter seguidores. Não é esse o propósito, e não me parece que tenha sido esse o propósito da vinda de Jesus até aqui. Ele veio nos mostrar que podemos ser melhores. Então, até que ponto nós temos efetivamente sido melhores? Esse é o desafio. Este é, na verdade, o grande compromisso que nós temos que assumir. E a gente vai,
na medida que a nossa conversa vai avançando, encontrar algumas colocações até do ponto de vista espíritas a respeito dessa questão. Eu me lembro de um trecho em que você pode efetivamente consultar quando tiver nos seus estudos além daqui, porque aqui a gente começa com uma mensagem para, logicamente, motivar que várias pessoas se disponham a continuar essas reflexões sozinhas. Esse é o propósito de um encontro que não tem fins outros que não seja alguém trazer uma referência e nós aprofundarmos aquelas referências quando estivermos recolhidos, em casa, na companhia de mais alguém, ou sozinhos, para que possamos, então, entender o alcance. Essa ideia de proselitismo é uma ideia muito interessante, porque há sempre uma preocupação de ter gente seguindo. Olha, gente que siga. E Emmanuel, quando analisa esse aspecto, ele diz, isso acontece muito, né, com aqueles que são crentes sinceros. O sentido da crença aqui não é um sentido que nós possamos tomar diferentemente do que vem no parágrafo seguinte explicar. Alguém que se sentiu confortado pelo que conhece a respeito das lições de Jesus, ele quer fazer com que outros também se sintam assim. Mas ele rapidamente mostra para nós que isto pode dar certo do ponto de vista da eficiência, então eu me converto num divulgador, eu quero que outras pessoas entendam aquilo que eu entendi, mas eu não acerto na tarefa. Não acerto na tarefa. Isto é, eu não encontro os resultados, porque o que interessa não é a eficiência. Ela pode ser até perseguida, ela deve ser sempre um desafio, mas o importante é o resultado. De que me vale ter sido um excelente divulgador se pessoalmente eu não cheguei a lugar algum? Eu fui apenas alguém que repetiu, mas praticou? Não, não. Eu estava mais preocupado em convencer os outros a que praticassem. Bom, se eles praticarem, chegarão a bom resultado. Terá sido efetivamente eficaz. Mas, do contrário, não. Então, olha a advertência que ele nos coloca. E diz, nós somos movidos por impulsos. E esses impulsos, às vezes, nos tornam exigentes ou, o que é pior, precipitados, querendo colheitas onde ainda a semeadura é incipiente. Ao usar a expressão de colheitas, Emmanuel efetivamente nos convida a parar e pensar, porque Jesus se vale sempre da ideia da semeadura. É uma constante no seu ensino, a ideia da semeadura. E ela nos remete diretamente à possibilidade de acompanhar como se desenvolve a reprodução de uma semente. E, curiosamente, há sementes que podemos acompanhar o lançamento na terra, a adubagem, a necessária irrigação, o crescimento, mas das quais nós não colheremos frutos. O fruto ficará, não será colhido por nós. Evidentemente que um pé de alface você conseguirá acompanhar, mesmo o tomateiro, se bem adubado e cuidado, te permitirá usufruir daquilo que foi o seu esforço na semeadura à mesa, quando você quiser tomar uma refeição. Porém, há árvores frutíferas
cujo resultado nós não encontramos na nossa geração. Hoje colhemos o fruto que alguém, há muito tempo, se empenhou em colocar sob a terra, em cuidar para que crescesse. Na semeadura e na colheita, portanto, nós não podemos ser assodados, apressados. E aquilo que para nós parece claro, parece óbvio, para outros não é. A gente percebe isso em termos de prática na casa espírita. Porque, embora a doutrina seja acessível a todos nós, há práticas que destoam completamente dela. E a casa tem o rótulo de espírita. Aqueles que nela fazem as suas preleções não conhecem Allan Kardec. E a casa se chama espírita. E a pessoa adota coisas que não são espíritas. E vem com a descoberta, ou a fala, que para mim é absurda, e que o espiritismo precisa mudar, precisa se renovar, se atualizar. Ora, quem precisa conhecer é quem fala isto. Porque na medida em que conhece o espiritismo, e conhece mesmo, descobre que nós estamos longe, mas muito longe, como penso, de colocá-lo em prática como deveria. Muito longe mesmo. E se ele está longe, imaginemos a Jesus. Então, como é que nós queremos, de uma hora para outra, que quem chegou e recebe informações tão equivocadas, mas equivocadas mesmo, como é que essa pessoa vai produzir alguma coisa? E Emmanuel diz, olha, não fica preocupado, porque o evangelho está repleto de situações assim. E João Batista foi efetivamente muito feliz, se disse a frase que aparece no Evangelho de João. Se disse, ele foi muito feliz. Porque, diz Emmanuel, tal frase, nos leva a pensar. Ela se constitui um programa a todos os que gostariam de ser precursores de Jesus nos corações humanos. Precursores. Eu gostaria de remeter vocês para um texto que está não aqui no Evangelho de João, mas está lá no Evangelho de Mateus. Esse texto é muito, muito interessante, porque os seguidores de João Batista, alguns deles, presenciaram a sua acolhida a Jesus. E depois Jesus seguiu o seu caminho. E João não seguiu a Jesus. Ele continuou fazendo aquilo que estava fazendo. Ele permaneceu fiel à tarefa que tinha trazido. Ele era o precursor. Ele chamaria a atenção e apontaria. Foi questionado, e é assim que começa o Evangelho de João, propriamente dito, se seria ele o Messias. Ele disse, eu não. Você é um profeta? E ele disse, eu não sou um profeta. Mas quem é você? Olha, eu sou alguém que batiza. Mas por que você batiza? Se você não é o Messias, se você não é um profeta, por que você faz isso? Olha, eu ofereço um batismo para aqueles que se arrependem de ter errado. É isto que eu faço. E ele vai desencarnar por insistir nesta lógica. Ele não aceita o erro e procura censurar os que erram. Isto lhe custou a decapitação. Porque diante do comportamento do rei, que tomou por esposa, depois de haver matado a mulher de seu irmão, ele é categórico. A atitude está errada. Volta atrás. Não. E era coerente. Ele vivia despojado, vivia dedicado à sua tarefa. Então, quando ele
depois de Jesus seguir à frente, é preso, ele gostaria de saber como estava Jesus, o que estava Jesus fazendo. E os seus seguidores vão até Jesus. E Jesus, ao invés de mandar uma resposta no sentido daquela que lhe foi endereçado pela pergunta, a gente não sabe se realmente ou se por construção de quem escreveu o texto do Evangelho, precisa sempre levar isso em conta, ele responde de uma maneira assim, muito, mas muito categórica. Ele diz, olha, fala para João o seguinte, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o Evangelho, a Boa Nova, é anunciada aos pobres. Como a dizer, fala para João essas palavras. E ele vai entender que pelas minhas obras eu sou a árvore cujo fruto ele esperava ver. É este o sentido. A remessa à semeadura, como disse para vocês, não é falsa. Ela não quer desviar o assunto, mas ela quer nos chamar mais ainda a atenção. A semeadura é uma tarefa que Jesus assumiu. E assumiu no sentido de semear uma verdade, que é da nossa condição de espíritos, para que tal verdade nos faça enxergar o reino como algo espiritual, não algo transitório, fixado num lugar que é transitório também. Os anos das reencarnações são oportunidades para que nós melhoremos o nosso perfil, no sentido não da eficácia, da eficiência, mas da eficácia, para galgarmos avançar espiritualmente. Então, esse desafio está posto, porque nós, o tempo todo, precisamos demonstrar que nós estamos sendo efetivamente cartas vivas daquilo que a gente acha que é muito bom, que as pessoas devem seguir. Mas devem seguir por quê? Porque eu sou o exemplo? Se sim, excelente. Lembrem-se sempre, aqueles que não conhecem, busquem conhecer. O desnudar-se de um espírito no livro Voltei. Voltei. Porque a sua família não aceitou que a obra fosse escrita em seu próprio nome. Havia polêmica envolvendo o caso Humberto de Campos, irmão X. Frederico Figner optou por assinar a obra com o pseudônimo, irmão Jacó. Sua família não concordou. Isso trouxe muita dor a ele próprio e aos companheiros da FEB, porque ele havia sido presidente da FEB. Por que não revelar-se? Mas os seus familiares não quiseram. A consulta foi feita. Quem nos narra isso é Sueli Caldas Schubert, em Testemunhos de Chico Xavier. Não foi possível. Então, tudo para por aí. Mas ele se revela como um espírita, e agora espírito, que não houvera conseguido pôr em prática tudo aquilo que sabia. E esse choque, que decorre de um contato espiritual posterior no mesmo grupo que ele dirigia, mostra para nós o quanto é difícil tentar impor princípios da fé. É por isso que Emmanuel diz, não vale impor, não vale agir como denominações que pregam crê ou morre. Não vale, não é por aí. A exigência, ainda que indireta,
só revela quem está ali. Então, quem é polemista vai fazer o quê? Só vai criar polêmica. Quem não consegue dar valor ao tempo vai provocar discussões intempestivas. E ele acaba por dizer, e isto me preocupa muito, né? Porque às vezes a gente acha que as palavras que nós falamos, que buscam observar uma certa lógica, um certo encadeamento, elas são aquilo que nos cabia fazer, e é uma mentira muito grande. Me compete viver. É uma oportunidade muito grande poder estar aqui conversando com cada um de vocês. Porém, antes de conversar com vocês, eu fui pensar naquilo que iria falar. E fico preocupado por falar e, às vezes, não viver aquilo que falo. A quem vou tributar o defeito? A vocês. A Deus? A Jesus? A Kardec? Eu não tenho a quem tributar que não seja a mim mesmo. A mim mesmo. Por quê? Porque não adianta ser eficiente. É preciso ser eficaz. Isto é, mostrar resultados. As boas obras. Olha, os cegos veem, os surdos ouvem, as pessoas doentes são curadas e os mais pobres têm a boa nova. Conta isso para João. E João, então, vai entender. Eu tenho que desaparecer. Por quê? Porque ele sim, é que precisa ter o necessário destaque. Ele é o exemplo. Qual o modelo que o homem pode ter para pautar as suas atitudes? Perguntou Allan Kardec. Vede Jesus, responderam os espíritos. É o modelo. O modelo. Quer dizer, se quisermos ser melhores, nós temos que imitá-lo. Agora, imitá-lo pressupõe, primeiro, não violar consciências. Ele não fez. Não fez. Convidou. Venham. Vou esperá-los. Agora, não vou forçar ninguém. É assim que os que se proclamam seus seguidores agem. Pouco importa se é ou não, porque nós já vivemos tantas existências e certamente agimos assim. Mas o Espiritismo, hoje, nos diz exatamente o contrário. Não há que nos ocuparmos com prosélitos, há que nos ocuparmos, sim e sempre, com as nossas próprias ações, com as nossas próprias atitudes. Em A Gênese, no capítulo de número 15, o item é o 27, existe uma observação a respeito daquilo que Jesus fazia. E essa observação feita por Allan Kardec é interessante, porque ao aliviar o sofrimento daquelas pessoas que o procuravam, Jesus queria, de alguma maneira, chamar a atenção delas para algo que iria além do que era o cotidiano. Queria lhes falar de uma realidade além daquela que é experimentada por todos nós. E o fez exemplificando, retornando para dizer que aquilo tudo que ele havia dito, da ideia de um reino que não era daqui, ao qual se chega mediante muito esforço pessoal, havia sido conquistado por ele e que nós poderíamos também fazer a mesma coisa, na medida em que o exemplificássemos, que o imitássemos. Mas não no sentido de trazer alguém para a nossa guarida, para que seja um seguidor nosso. Não, não mesmo. O Espiritismo não tem o propósito de fazer
adeptos. Kardec insiste isso várias vezes, em o que é o Espiritismo, em 2 diálogos. Um, inclusive, com o cético, que queria ser convencido. E o cara disse, mas não é esse o propósito, ninguém quer convencer ninguém de nada. Nada, absolutamente nada. O que o Espiritismo pede, e é o que Jesus pediu, é que seja conhecido. Conhecido aquilo que ele ensina. Porque a partir daí, cada um de nós tem um compromisso que é pessoal. Eu não vou responder por você, ainda que fosse meu desejo. Eu não vou conseguir responder por você. O que eu posso te auxiliar é vivendo aquilo que eu acho coerente. E se você observa o que eu vivo, você pode viver coerentemente, mas à sua maneira. Jesus nos recomendou exatamente isso, vivam. O Espiritismo nos recomenda exatamente isso. Na Revista Espírita, então, de setembro de 1866, há um texto lindíssimo que diz: o Espiritismo apenas pede que seja conhecido. O que se quer é que as pessoas encontrem na mensagem espírita aquilo que a mensagem de Jesus trouxe, mas que foi ocultada. Esse, diz-nos Kardec, é um trabalho sério que não agrada a todo mundo e é até fatigante. Fatigante. Porque a pessoa há de lutar contra uma série de resistências, uma série de questionamentos. E vai precisar responder a tais questionamentos com mais virtude, com mais dedicação, com mais empenho. Não o contrário, não o contrário. Portanto, minhas amigas, meus amigos, quando eu digo que essa lição é daquelas que me incomoda, eu não estou sendo exagerado. Ela é de todas as muitas que o livro tem, uma que me deixa sempre, sempre e muito preocupado. Exatamente porque Emmanuel conclui o seu raciocínio dizendo: se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o mestre, precisa crescer em teus atos, em tuas palavras, em teus pensamentos, no convívio daqueles que nos cercam o coração. Somente assim, nós vamos curar a eventual hipertrofia congênita, isso é, ela vem conosco do egoísmo, do eu, e não sou eu. É importante que eu desapareça e ele cresça, porque ele é, na verdade, o melhor exemplo. E se eu conseguir, de alguma maneira, imitá-lo nos meus atos, nas minhas palavras e nos meus pensamentos, eu efetivamente terei melhorado. E aí, a ideia de um reino que eu estou construindo em mim próprio, despertando o meu espírito para realidades cada vez mais profundas, mais amplas, terá sido exitoso e a missão de Jesus terá encontrado em mim o êxito necessário. Dá para a gente perceber o alcance? Dá para a gente parar e refletir um pouquinho? É isso que eu gostaria de pedir a todos, que voltem à lição e não esqueçam dessa diferença da eficiência e da eficácia. A propaganda que eventualmente podemos fazer
da nossa adesão precisa ser eficaz. Isto é, os resultados que nós oferecermos devem falar daquilo que nós proclamamos. Então, eu preciso ser o seguidor de Jesus, agora preparado, porque se o que o mestre enfrentou foi difícil, eu não posso, como seguidor, esperar tratamento diferente. Ainda mais num mundo que não valoriza o permanente, mas apenas o impermanente. Um mundo que é transitório, que quer trazer as coisas que são espirituais para a realidade material. E o espírito só se une à matéria para passar por experiências que devem conduzi-lo à melhor situação. O espírito celeste, como Jesus, não precisa de expressões materiais. E é esse o convite que ele veio fazer. Sejam efetivamente espíritos, porque homens, a expressão corpórea que aparece na realidade dos mundos que lhe permitem existir, ela será sempre transitória. A que é definitiva é a espiritual. Acho que a gente tem material demais para pensar, né? Eu gosto dos encontros daqui, e vem aí 2025, e eu já recebi o calendário dos nossos encontros, isso me deixa muito feliz, porque a semana em que nós nos encontramos por aqui é, para mim, uma semana muito desafiadora. Como eu sei a lição que virá, eu começo a refletir nela e vou de encontro às anotações que eu tinha, para acrescentar outras. E aí me lembro de quanto já fui incomodado por ter passado por elas. Muitas, viu? Mas muitas mesmo me incomodam demais. É que nem todas a gente está aqui juntos para comentar, mas tenho certeza que aqueles que trabalham aqui aos domingos na mesma tarefa que a mim é dada a fazer nesse segundo domingo de cada mês, enfrentam o mesmo desafio. Precisamos ser eficazes, isto é, dar resultados em nós. Não nos esquecendo, para fechar, antes da nossa vibração, que a terra boa não dá 100% de resultado. Está na parábola do semeador. Começa dando o resultado de 30. E olha, que dá um resultado assim já é um desafio, né? É sinal de que produziu. O duro é perder-se a semente no caminho ou ficar sufocada por outras preocupações. Vocês sabem que na hora das vibrações, eu sempre me fixo num ponto, né? Acho válidas as vibrações amplas, mas é tão bom poder concentrar os nossos pensamentos em uma vibração só, em um ponto só. E eu gostaria de aproveitar o último encontro de que eu participo no ano para pedir que nós nos fixemos na ideia de que temos que ser agentes da paz. Há um desejo de paz. Ele foi expresso por Jesus na saudação com que se dirigia àqueles que o seguiam. Todo 1º de janeiro é o dia consagrado à paz. Curiosamente, num mundo de guerras, de conflitos familiares, locais, entre povos, o desejo que Jesus expressava e que, sinceramente, todos devemos expressar é o de paz. Se nós conseguimos tê-la, é uma conquista imensa, mas podemos vibrar por aqueles que não a conseguem encontrar. Nas suas casas, onde pessoas que se uniram com o propósito de se fazerem felizes, vivem às turras, em conflitos
intermináveis, por questões que nem justificam, mas estão sempre se digladiando. A paz não está nos lares, entre pais e aqueles que são recebidos como filhos. Por quê? Porque somos todos espíritos em caminhada. Temos a dificuldade de tornar reais os nossos desejos. Em família, vem aí as confraternizações e muitas vezes a pessoa não participa porque tem inimizade com outro, do próprio ramo familiar. Qual a razão disto? É necessário trabalhar pela paz. Se nós não erramos, mas alguém nos toma a conta de alguém equivocado, peçamos desculpas e trabalhemos pela paz no ambiente das nossas famílias, da nossa casa. Trabalhemos pela paz na cidade onde estamos. Não sendo críticos, mas fazendo a parte que nos compete. Mas, acima de tudo, vibremos por aqueles que estão em guerra. O mundo do dia de hoje conhece inúmeros conflitos, inúmeras disputas, e nós haveremos de nos perguntar: disputar o quê? O transitório? Mas não é essa a mensagem que nós achamos importante. O transitório a gente pode abrir mão. O que não dá para abrir mão é da consciência tranquila, porque ela representa o definitivo. Vibremos. Vibremos pela paz no mundo. Mas, para fechar, com aquilo que nós ouvimos, sejamos eficazes, de maneira que de nós não partam nem atos, nem palavras e nem pensamentos que não sejam pacíficos. Hoje e em todos os dias de 2025. Boas festas para vocês e o desejo sincero de que em 2025 possamos trabalhar juntos para efetivamente sermos eficazes na demonstração daquilo que achamos seja o mais importante. Um abraço grande para cada um de vocês.